Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a mais um Falco Responde, primeiro Falco Responde de 2020. Nesse quadro eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade, que eles enviam lá pelo Instagram. Na quarta-feira eu mando lá no Stories um quadrinho lá de perguntas e respostas, onde pode enviar as dúvidas. E também eu faço uma postagem escrita aqui mesmo no YouTube, onde você pode nos comentários colocar ali a sua dúvida que eu respondo. Ok? Então se você tem alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, você pode colocar, tem essas duas opções. Normalmente na quarta-feira eu faço isso lá no nosso Instagram, então segue a gente lá, e também aqui no YouTube. Então se inscreve, clica na notificação também para você receber aí as novidades, receber também ali a nossa postagem escrita para você poder comentar e enviar a sua dúvida, ok? Então sem mais delongas, vamos à primeira pergunta, né? As primeiras perguntas. Primeiro, é verdade que o codependente é um narcisista invertido? Poderia falar sobre isso, se possível? Bom, obrigado, né, pela sua pergunta, né, primeiramente. Bom, essa questão do narcisista invertido, né, o codependente. O codependente nada mais é que uma pessoa que precisa do outro emocionalmente, né, fisicamente. Alguém que não consegue, né, eu acho que eu já comentei sobre isso em uma outra dúvida que eu tive, que outras pessoas me perguntaram, falando sobre isso do codependente, do dependente emocional e tal, que é uma pessoa que ela se acha, por exemplo, metade, é uma meia pessoa e ela precisa do outro, né? O outro completa ela, digamos assim. Então ela realmente é muito dependente emocionalmente do outro, fisicamente ela precisa, ela é uma pessoa que se desvaloriza muito, né, se desvaloriza muito e aí precisa do outro para poder suprir, para poder ser uma pessoa completa e por aí vai. E tem diversos problemas com isso, né, no relacionamento, problemas para ela mesma, né, ela sofre muito com isso, ela pode ficar dependente de, sei lá, abusar, né, de substâncias e, né, enfim, ter todos os problemas possíveis e ficar num relacionamento abusivo, né, tudo isso. O narcisista já é uma coisa assim totalmente contrária, né? Seria alguém que só pensa em si mesmo, não se importa tanto com o outro, não tem tanta empatia pelo outro, quer ficar mais sozinho na dele, né? Quer que os outros o adorem, coisas assim. Aí quando você me pergunta, né? Seria um narcisista invertido, né? Essa pergunta assim, é verdade que o codependente é um narcisista invertido? Primeiramente, né, existe o transtorno de personalidade narcisista, que é lá cadastrada, né, no DSM-5, né, no CID, enfim, em todos os manuais aí de transtornos, né, que a gente tem conhecido. Quando a gente fala, por exemplo, narcisista invertido, não é uma coisa necessariamente que a gente tem um diagnóstico, né, não é uma coisa assim estudada assim cientificamente. Seria mais alguma pessoa, às vezes tem uma teoria sobre isso, né, falar, essa pessoa seria um narcisista invertido. Por exemplo, quando a gente fala sei lá, quando a gente tem uma teorização de falar que os introvertidos, pessoas mais introvertidas, podem ser narcisistas encobertos, por exemplo, né? Pessoas que acham que todo mundo tá dando atenção para ela e tal, por isso que ele é mais introvertido e sofre com isso. Então, um narcisista encoberto, né, por exemplo. Então, um narcisista invertido não é uma coisa assim, tipo, comprovada, não é uma coisa assim, né? Então, isso primeiramente tem que tomar cuidado. Então assim, é verdade que o codependente, se a gente pensasse nas classificações do que é um codependente, do que é um narcisista, e invertesse na questão do que é um narcisista, que só pensa nele, e aí pensaria mais no outro, dependeria muito do outro e tal, talvez sim em alguns critérios, mas não em todos, né? Porque o narcisista também às vezes precisa um pouquinho, né, de atenção ali, e o narcisista invertido não iria combater com isso, porque o codependente precisa também daquilo, né? Ele precisa muito do outro. Então eu diria assim, né, que não se prenda nisso, né? Não sei nem porque isso é uma coisa sinceramente assim relevante, né? Se não é, porque é simplesmente uma nomenclatura, alguém está usando isso para falar, para tentar explicar o porquê a pessoa é ou não é e tal. Então não tem, ou é narcisista ou não é. Narcisista invertido seria uma coisa muito além, que você estaria realmente só para usar os critérios do narcisismo para tentar explicar um comportamento do outro e tal, mas não tem necessidade disso, né? Ou eu acho que uma pessoa codependente já basta, tá? Porque se não é, ou é narcisista ou não é, como eu disse, né? Narcisista invertido fica uma coisa, seria totalmente fora do que é o narcisista, né? Ou do que é o narcisismo, então não teria muita validade utilizar isso, tá? Espero ter respondido aí a sua dúvida. Próxima dúvida:
Olá, gostaria de saber quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional na TCC e como empregá-las na sessão com o paciente. Gostaria de um vídeo exclusivo sobre. Obrigada. Bom, obrigado pela sua pergunta. Bom, primeiramente assim, né, um vídeo exclusivo sobre. Eu vou fazer vou responder isso aqui, né, nesse quadro. Depois, daqui a umas semanas, vai ter a pílula dessa pergunta, então ela vai poder ter aí o vídeo sobre ela, mas também eu posso fazer depois lá na frente, eu vou colocar lá na nossa lista de temas, né, para serem feitos, uma lista, eu vou fazer um vídeo específico sobre que vai aí no ar ou numa terça ou numa quinta-feira, mas lá na frente eu vou colocar na nossa lista também, tá certo? Quando você fala processamento emocional, eu imagino que você está querendo falar sobre regulação emocional, né? Porque processamento emocional, qual técnica comum de processamento emocional? Né? Então, não entendo necessariamente o que você está querendo dizer, mas eu vou considerar que você está falando técnicas de regulação emocional, que é para a pessoa aprender a lidar melhor ali com as suas emoções, né? Porque o processamento emocional, a pessoa, né, faz isso naturalmente. Então, quais seriam as técnicas mais comuns? Eu tenho até olhando um pouquinho sobre isso, né, para poder não faltar nada. Então, assim, a regulação emocional, primeira coisa, para a gente conseguir que a pessoa aprenda a regular as suas emoções, ela precisa se expor à emoção. Então, primeiramente, a gente precisa trabalhar com isso, entender que dependendo do que for, né? Por exemplo, se a gente está falando de um transtorno borderline, a pessoa sempre vai ali ter uma desregulação emocional e tal. Então, você não vai precisar, às vezes, montar uma exposição para ela e por aí vai, né? Porque ela simplesmente vai ter isso, né, durante o processo do tratamento e tal. Outras pessoas, vamos supor, se a gente está falando aí de um transtorno de ansiedade, pânico e tal, onde a pessoa evita as situações, a gente vai precisar expor ela em algumas situações para que aquela emoção venha, né? Correto? Então, a primeira coisa é isso, a exposição à emoção, ela precisa ser feita. E como aplicar isso no consultório, como fazer, você vai, digamos assim, descrever junto com a pessoa qual as situações, né, que ela se afeta emocionalmente, o que acontece, como normalmente acontece, por aí vai. E vai montando uma hierarquia das situações, né, montando umas hierarquias das situações, então que incomodam ela e por aí vai. E você vai expor, você vai combinar com ela então, né? Tipo, poxa, beleza. Então essa semana você vai lá e vai ficar conversando com uma pessoa desconhecida e tal. E isso vai gerar ali uma ansiedade nela, enfim. Então, a primeira coisa é a exposição. E como fazer a exposição não é uma coisa muito complexa não, tá? É como eu disse. Você vai... tem aqui um vídeo até mesmo de técnicas de terapia cognitivo comportamental que você pode encontrar, que eu falo um pouquinho sobre experimentos comportamentais e eu falo um pouquinho sobre como fazer isso. Mas é basicamente isso, não tem segredo. Você vai, digamos, pegar situações que incomodam a pessoa e aí com essas situações, né, que incomodam a pessoa, você vai expor ela nessas situações. Então, a primeira coisa é isso, ela precisa estar exposta àquilo para sentir a emoção. Depois, a pessoa precisa aprender a identificar e a nomear a sua emoção. Porque por mais simples que pareça, como assim não saber nomear a emoção? Tem muita gente que não sabe nomear a sua emoção, porque a gente muitas vezes isso é uma falha, digamos assim, no processo de aprendizado infantil mesmo, né? Onde, vamos supor, você quando criança sentia uma raiva e o seu pai não chegou e falou assim, filho, isso é uma raiva e tal, e tenta fazer tal jeito, né? Se comportar de uma maneira diferente. Então, isso é uma coisa que a gente pode aprender durante a infância, mas muitas vezes a gente não aprende. Então, aprender é a identificar a sua emoção. Então, quando você se sente mal, aprender a identificar através, por exemplo, dos sintomas, das suas vontades, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, pode te ajudar a identificar, eu tô com uma raiva, eu tô triste, eu tô ansioso. Então isso é uma coisa que ajuda também, porque você identificando e nomeando a sua emoção, deixa ela um pouco mais fácil, digamos assim, porque se você não sabe o que está acontecendo com você, isso é um pouquinho mais desesperador, né? Isso pode piorar aí a sua emoção, né? O jeito de você lidar com ela. Então você identificar o que você está sentindo e nomear isso também é uma técnica, digamos assim, né? Uma maneira de você aprender a regular pelo menos um pouquinho aí a sua emoção. Então, primeira coisa, exposição, depois é identificar e nomear a sua emoção. Como ensinar isso no consultório? É como eu disse, é através dos sintomas. Se o paciente às vezes não sabe, você vai supor, mas como você se sentiu e tal? Não sei,
meio angustiado, por exemplo, porque angustiado é uma coisa que fica meio turvo, assim, não saber se for mais tristeza, ansiedade, enfim. Então você pode buscar através dos sentimentos, das sensações físicas, quer dizer, né? Tipo assim, eu senti o coração batendo mais forte, um aperto no peito, uma dor de barriga e tal, sabe? Você vai, através dos sintomas, vai combinando aí dos sintomas que você conhece de cada emoção. E também através das expressões que ele faz também, porque você pode fazer aí às vezes uma coisa imaginária, né, de voltar ali naquela emoção e você vê ele sentindo aquela emoção no momento, né? Então você faz ali uma questão de introduzir ele, né, se fechar os olhos e tal, voltar ele naquela situação para ele sentir aquela emoção no momento, e através das expressões dele talvez você consiga identificar, ajudar ele a identificar aí a emoção que ele está sentindo. Identificando isso através dessas coisas ou das vontades dele, porque eu quero fugir, porque eu quero me isolar, ficar sozinho, porque eu quero destruir tudo, né? Então aí você vai conseguindo identificar qual é a emoção. Aí você vai ensinar então essas emoções. Existem também na terapia cognitiva um baralho das emoções que eu acho que tem tanto para criança quanto para adolescente e adulto. Se eu não me engano, eu acho que tem para adulto também. Que você pode encontrar na internet, em algumas editoras aí, que é um baralho das emoções onde você pode usar para ensinar ali o seu paciente a identificar as emoções, a lidar com as emoções e por aí vai. Então, essa é uma outra coisa, identificar e nomear as emoções, como fazer no consultório, como eu já disse. Você vai conversar com o paciente para tentar entender o que está acontecendo com ele, né, e ajudar ele a identificar, para que numa próxima vez, quando ele estiver sentindo aquilo de novo, ele vai falar assim, que emoção é essa? Aí ele vai poder falar assim, isso é uma raiva e tal. Aí você vai ensinando ele durante a sessão, durante as exposições também que você vai fazendo com ele. Depois, outra técnica de regulação emocional é a reavaliação de pensamentos, né? Então, quando o cliente ali, o paciente, ele está se expondo naquelas situações, provavelmente ele vai ter vários pensamentos disfuncionais, né? Por exemplo, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco, no caso de transtorno de pânico, né? Vou ter um ataque cardíaco, vou morrer, isso nunca vai passar, é muito difícil, eu nunca vou superar isso e tal. Então, os pensamentos que ele tem sobre aquelas emoções, aquilo, querendo ou não, também piora, ou causa a emoção e também piora a emoção dele, né? E mantém ele no problema. Então, você saber esses pensamentos dele, que você pode fazer ou questionando quando ele está frio, digamos assim, sem aquela emoção muito forte. Você pode questionar o que passou na sua cabeça, o que passa, o que identifica, ou durante as exposições também, pedir para ele anotar os pensamentos que ele tem. E aí, na terapia, você pega esses pensamentos e faz o questionamento socrático normal, quando a gente faz lá o cartão de enfrentamento sobre esses pensamentos e tal. Porque ele aprendendo a fazer isso, a reavaliar as suas emoções, a gente fazendo também uma psicoeducação do que a emoção é, da importância da emoção, que a emoção não é uma coisa tão terrível assim, né, que ela passa, né, que ela não fica para sempre e por aí vai. A gente fazendo essa psicoeducação, ao mesmo tempo que a gente faz essa reestruturação, essa reavaliação dos pensamentos e a resposta a esses pensamentos, vai ajudar também a ele aprender a regulação emocional, de conseguir aí se controlar um pouco quando a emoção acontece. Depois, distração, isso é uma coisa bem comum, né? Que é basicamente você, em vez de você focar ali no seu corpo, na sua emoção, no que você está sentindo, na coisa que te causa a emoção ruim, você foca em outra coisa. Então você pega um objeto qualquer e descreve aquele objeto para você, né? Tipo, aqui tem uma cadeira, uma cadeira verde, que tem tal altura. Quando você faz isso, você foca em outra coisa e aí sua emoção começa a se regular sozinha, né, naturalmente, porque o seu foco não está nela ou no problema, que você está forçando de uma maneira ativa, né, você está fazendo de uma maneira ativa focar em outra coisa. Isso ajuda bastante. Não é assim a melhor coisa para se fazer, né? Mas é uma coisa viável que tem também, que ajuda aí a aprender a regular a emoção. E como fazer isso no consultório? Mesma coisa. Você pode fazer, por exemplo, uma indução, né? Uma indução, como eu disse, de voltar, de fazer ele se preocupar com alguma coisa, de trazer aquela emoção ruim nele. E aí, depois, quando ele já está com aquela emoção ruim, faz o exercício de focar em outra coisa. Foque no objeto, descreva o objeto para você e tal. E aí, isso pode ajudar ele a aprender que aquilo ajuda ele. E aí, no dia a dia, nas exposições que ele fizer fora do consultório, ele pode colocar em prática também. Outra coisa é fazer o oposto do que ele quer fazer, né? Então, isso com o tempo vai ficando
é mais fácil, né? Mas não é tão fácil fazer isso. Por exemplo, na emoção de raiva, né? De você querer no impulso e tal, de querer quebrar tudo, ou de querer xingar a pessoa, por exemplo, ir lá e, sei lá, falar que gosta da pessoa, dar um abraço na pessoa em vez de dar um murro na pessoa. Ter esse comportamento, que é como eu disse, não é uma coisa super fácil de fazer, mas se você consegue fazer isso, ou se você consegue fazer de ter o comportamento oposto, você começa aí digamos, ter resposta, essa resposta diferente começa a te ajudar a aprender a responder diferente para aquela emoção com o tempo, conforme você vai fazendo isso. Você começa a quebrar os seus padrões, né, de comportamento quando você se comporta diferente. E como ensinar isso é puramente psicoeducação. Né? Você vai psicoeducá-lo ali, dependendo da emoção que ele tem, e falar sobre isso. Né? Você vai falar que ele pode se comportar de uma maneira diferente para quebrar os padrões de comportamento, que com o tempo, né, aquilo vai ficar mais fácil, porque ele não vai ter aquela resposta que alimenta, né, os seus pensamentos disfuncionais e tal, e pode ajudar ele nos seus relacionamentos, nas suas emoções e por aí vai. Depois tem uma coisa bem conhecida, todo mundo faz, respiração, né, respiração relaxada mesmo. Tem também aqui diversos vídeos no canal que você explicando vários tipos de respiração que pode ajudar você a regular as emoções. Basicamente, o mais comum é a respiração controlada, né, que é a respiração diafragmática, que a ideia é porque assim, quando a gente está, por exemplo, ansioso, com raiva, com qualquer coisa assim, a nossa respiração fica muito desregular, né? Então às vezes entra mais oxigênio, sai mais gás carbônico, enfim, se regula muito, isso causa todas as alterações fisiológicas no nosso corpo. Essas alterações fisiológicas, a gente se preocupa mais com elas, aí piora a emoção e por aí vai, né? Então, se a gente regula a nossa respiração, as nossas sensações físicas ficam mais tranquilas, né? A gente fica mais, sei lá, né? A gente fica mais normal, digamos assim, né? Volta ao normal, relaxa mais. E aí isso ajuda a regular também a nossa emoção, né? Ajuda a regular o nosso emocional. E a respiração relaxada é a coisa mais simples, né? Para você ensinar ali no consultório, você pode ter ali uma respiração que você goste mais e tal. Eu gosto muito daqui, tipo, você conta 1, 2, 3, 4, segura 1, conta 1, 2, 3, 4, segura 1 e volta, né? Contando 1, 2, 3, 4 na inspiração, 1, 2, 3, 4 na expiração, né? E fazendo isso da diafragmática, né? Respirando pela barriga. Então essa é uma coisa que eu gosto. E aí você ensina isso naturalmente também para o paciente. E novamente, você pode fazer também uma indução da emoção, uma indução das sensações físicas e trazer e fazer a respiração para ele ver que ajuda, né? E se ajuda e tal. E fazer ele também nas exposições, fazer esse uso da respiração. E por último, uma coisa que é mais, digamos, mais atual, digamos assim, é o uso do mindfulness, né? Que é aprender a aceitar as emoções, né? Aceitar que as emoções estão ali, aceitar que as emoções não vão, como eu disse, já falei antes, não vai te matar, né? Não vai te causar tanto prejuízo quanto você imagina. E essas emoções passam, né? Essas sensações físicas passam, elas vão embora, né? Com o tempo. E assim, tempo curto, né? Não vai ser uma coisa que vai durar aí, você vai ficar 1 hora, assim, com aquela intensidade. Pode ficar um pouquinho, né? Um resquício aí, né? Mas só que você não vai ter aquela intensidade tão grande por muito tempo, né? Então passa. Você fazer o uso do mindfulness, né, que é a meditação, né, de você estar mais presente, estar sem julgamento das coisas, dos pensamentos, das sensações físicas, pode ajudar. E como fazer o mindfulness também na terapia é você fazer as práticas do mindfulness. Tem também, como eu já disse, diversos vídeos aqui falando sobre o mindfulness que pode te ajudar tanto a explicar o que é o mindfulness, né, para o seu paciente, como também algumas técnicas que você pode usar. O mais básico, a técnica mais básica do mindfulness é a que você foca na respiração. Então você vai induzindo o paciente a focar na respiração, foca na respiração, qualquer sensação, na entrada e saída de ar. Você pode perceber que pensamentos podem começar a aparecer. Quando esses pensamentos aparecerem, você simplesmente não precisa julgar, não precisa fazer nada, você simplesmente volta o foco na respiração e por aí vai. Você faz isso aí por uns 5 minutos e tal. Isso é a primeira técnica, sei lá, o que eu gosto de usar primeiramente. E depois você pode passar essa técnica para emoção, para sensação física, né? Então, em vez de desviar o foco do pensamento, você faz isso com a sensação física. Isso vai ajudar a regular a emoção. Ou você faz o foco na sensação física, para ele ver que a sensação, foque na sensação, não precisa julgar ela, não precisa tratar ela como uma coisa ruim, não precisa fazer nada disso. E você vai ver que ela vai passando
com o tempo. Então, isso é uma outra técnica. Então, basicamente, né, como a gente fazia a regulação emocional, é disposição, identificar e nomear a emoção, reavaliação, distração, fazer o oposto, respiração e mindfulness. Isso são algumas técnicas que a gente pode usar para regulação emocional. Eu acho que é isso que você quis dizer quando você perguntou quais são as técnicas mais comuns de processamento emocional. Se não foi isso que você quis dizer, me envie ali uma outra pergunta ou me envie ali por direct mesmo, talvez com um áudio e tal, para eu tá entendendo o que você está falando e poder te responder depois em outro vídeo ou até mesmo pelo direct mesmo, que eu te respondo, ok? Próxima pergunta. Por favor, fale sobre a necessidade de regras de trabalho humanizado para evitar doenças psíquicas. Bom, principalmente hoje, né, hoje em dia, que a Organização Mundial de Saúde está considerando a síndrome do burnout, por exemplo, como uma doença, né, uma doença relacionada ao trabalho. Mas eu mesmo já vejo assim que pessoas às vezes que estudam muito, que, né, não são reconhecidas pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que acham que o que ela está fazendo não vale a pena, que acham que ela está fazendo não tem significado, não tem sentido, elas já podem também desenvolver aí o burnout. Então, principalmente quando a gente vê nesses dias de hoje, né, do século XXI, essa questão do burnout, né, é uma coisa que, sim, eu acho que é muito importante o trabalho humanizado. O que a gente tem que tomar cuidado é com essa questão de regras, né, regras de trabalho para a questão, para evitar as doenças psíquicas. Eu acho que é uma coisa que tem que vir muito mais assim de entendimento que isso, até mesmo, sei lá, numa questão que a gente está falando de lucro ou, né, ou coisas assim, não é viável mesmo, né? Não é viável você ter um funcionário que tá mal, que não consegue se esforçar, que não gosta de trabalhar ali na empresa, que não vai realmente se dedicar o melhor que tem, porque vai, sei lá, às vezes ter que se afastar. Então, assim, pensando numa questão até mesmo positiva, né? A gente pensando numa empresa às vezes que está visando só lucro e coisas assim, é muito bom para ela ter um funcionário mais saudável, né? Um funcionário que não está se esgotando emocionalmente, fisicamente, que ele vai e gosta de trabalhar, que ele tem metas mais realistas, né? Porque o que a gente percebe, por exemplo, funcionários às vezes de banco, todas as empresas assim que têm metas, né, para cumprir mensalmente, por exemplo, é muito puxado, né? Muito puxado. Tipo, é muita meta para pouca gente, né? Às vezes a gente eu percebo assim que se tivesse às vezes 1, 2 funcionários a mais, nossa, já aliviaria muito, né? E é uma coisa que seria possível ser feito, né? Então não acho que é uma coisa que regras também não ajudariam, né? Porque a gente sabe que muita regra também que você coloca nas coisas, você começa a limitar muito a liberdade ali tanto do funcionário que quer trabalhar do jeito que ele quiser trabalhar, ou ali do empreendedor e tal, que quer trabalhar, do empresário, enfim, que quer trabalhar do jeito que ele quer trabalhar. O que a gente tem que fazer é ser mais aberto a ponto de deixar que as pessoas consigam trabalhar do jeito que elas querem trabalhar. E se você não está bem trabalhando daquela maneira, seria mais viável ter outro lugar para aquela pessoa trabalhar, que ela seja mais respeitada, que ela seja mais humanizada, né, como você mesmo falou. Mas o que a gente percebe é que mesmo, né, a gente, por exemplo, quando a gente está falando da questão da psicologia, né, vamos falar da coisa da psicologia, a gente percebe que mesmo o pessoal que trabalha aí com psicologia em concursos públicos mesmo e tal, eles também são sobrecarregados, né? E a gente, sinceramente, né, por exemplo, tem a luta lá, por exemplo, das 30 horas, né? Das 30 horas faz, muito tempo, né, que tem essa questão das 30 horas aí no coisa da psicologia, desde, acho que da metade da faculdade, até mais, que eu tava na faculdade, falava disso, das 30 horas, outras profissões já conseguiram e tal. E você vê que o pessoal não luta muito por isso, né? O pessoal lá do conselho, pelo menos aparentemente não. Então, focam em outras coisas que, sinceramente, eu não acho que é o principal foco da psicologia. Enfim, é uma coisa assim, que então até mesmo as pessoas que deveriam falar mais sobre, que deveriam fazer mais sobre isso, porque assim, é complicado você falar, não, isso é super importante, blá 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 blá, mas você não aplica isso. Você fala, mas você não aplica, né? Então, por exemplo, eu lembro até hoje, quando eu fui buscar minha carteirinha do CRP, eu comentei, né? Eu comentei assim, poxa, eu acho sacanagem as empresas, por exemplo, elas não contratam psicólogo, né? As empresas quando contratam, elas contratam como analista e tal. Porque quando contratam como analista, elas não precisam seguir as regras de ter um psicólogo, seja de um piso salarial, né?
que nem tem, né? Mas enfim, seja de um piso salarial, seja de você, das exigências aí, né, que precisa ser para você ter um psicólogo, né? Vai, você pode pedir qualquer coisa para a pessoa é contratada como analista e pronto. Eu comentei sobre isso. Aí o pessoal mesmo do CRP na época falou, tipo assim, não é difícil isso mesmo e tal, mas até a gente mesmo aqui no CRP é assim mesmo, a gente trabalha às vezes mais do que deveria, a gente não sei o que, então assim, você vê, é uma coisa assim, é melhor você fazer com ações do que você simplesmente falar, né, as coisas. E começa com a gente. Mas enfim, voltando à questão da necessidade de regras, eu acho que deveria sim ter trabalhos mais humanizados para melhora psíquica, com certeza. Mas eu ainda acho muito complicado você colocar regras específicas se você às vezes não entende daquele trabalho, não entende aquele funcionamento, né? Eu acho que isso é muito complicado. Eu acho que a gente já teria o básico, né? Uma regra básica seria às vezes questão de quantidade de horas mesmo, que já existe, né? Questão de quantidade de horas que a pessoa tem que trabalhar e ela ter a opção, pelo menos, de escolher se quer ou não trabalhar naquelas horas, né? Eu quero trabalhar, não quero trabalhar. Só que aí entra outros problemas, né? Porque vai ter um funcionário, vai ter alguém que vai querer trabalhar as horas além, então ela pode ser escolhida aí para não trabalhar. Então, a melhor coisa, na verdade, seria o incentivo de empresas que, em vez de ter regras, né, como disse, seria, na verdade, incentivo, né, para empresas que sejam mais humanizadas, como tem, por exemplo, lá fora, né, empresas que são consideradas as melhores empresas para se trabalharem e coisas assim. Seria muito mais interessante isso. Então, uma empresa que às vezes incentiva o funcionário a trabalhar menos semanalmente, incentiva o funcionário a ter o horário de lazer, incentiva o funcionário a desligar o celular, desligar o e-mail, né, não ficar respondendo essas coisas fora do horário de trabalho e coisas nesse sentido. Essas empresas deveriam ter incentivos, né, para poderem existir, para poder funcionar. Eu acho que é muito mais viável isso do que você colocar regras em outras empresas que não tenham isso. Por quê? Porque quando você incentiva, os funcionários mesmos vão querer ir para essas outras empresas. Essas outras empresas começam a crescer, mais empresas querem ser parecidas com essas empresas, e aí vai sendo muito assim. Porque eu não sou muito a favor de punição, entendeu? Tipo, vamos punir quem não tá fazendo certo. Eu acho muito mais, tipo, vamos incentivar quem tá fazendo certo do que vamos punir quem está fazendo errado, ou quem não está fazendo do jeito que eu acho que tem que ser. Isso é uma visão pessoal minha, tá? Mas, voltando novamente, eu acho que é importante, sim, o trabalho humanizado, para a questão da psique, seja questão de depressão, seja questão de ansiedade, seja questão do burnout também, a gente vê que está acontecendo bastante. Isso é terrível, isso é muito ruim, né, para a sociedade como um todo. É ruim para a empresa, né, também é muito ruim para a empresa. A gente sabe que as empresas que têm funcionários que gostam de trabalhar, que estão ali, são mais produtivos, né, os funcionários, então isso ajuda a empresa também, só que elas não têm essa visão, né, não sei porquê, mas não tem essa visão. Então é muito mais benéfico se a gente fosse realmente coisas mais humanizadas, com metas mais realistas e por aí vai, certo? Próxima pergunta. Sugiro que fale sobre poluição sonora, falta de urbanização, paisagismo e problemas psíquicos. Bom, essa questão de poluição sonora, né, do barulho e tal, porque é muito complicado a gente falar de uma coisa muito geral, né, generalizante assim. Porque isso, né, nessa questão, seja poluição sonora, falta de urbanização, paisagismo, e isso, como isso afeta os problemas psíquicos, isso eu acho que é uma questão puramente pessoal, né? Puramente pessoal. Talvez não seja o que a maioria das pessoas pensa, mas eu acho. Né? Por quê? Porque existem pessoas, sim, né, que, vamos supor, principalmente pessoas mais antigas, né? Pessoas mais antigas, principalmente, elas gostam muito, né? Porque, sei lá, pela sua infância mesmo, pelo seu histórico, né? Tiveram mais contato, por exemplo, com o campo, com essas coisas, com o ambiente, né, com o ar, assim, né, que seja com o ar, com o silêncio, né, o silêncio que eu falo é barulho ali do vento, né, de pássaros e por aí vai. Pessoas que tiveram essa vivência gostam muito disso e aí se incomodam muito mais com a questão, por exemplo, de um cara que passa aí com o som alto, né, e coisas nesse sentido. Então, agora outras pessoas às vezes não se incomodam, às vezes só, sei lá, passa ali um cara com o som alto, tocando qualquer música que for ali, ele vai simplesmente, né, tá me atrapalhando aqui, mas ponto, acabou, né, não vai, digamos, ficar atrapalhando, não vai causar um transtorno, um problema para ele, enquanto uma outra pessoa que tem um apego muito maior com isso,
vai se incomodar mais e aí vai ter mais problemas psíquicos com isso, falando o mundo tá perdido, nossa, esses jovens de hoje em dia, onde já se viu e por aí vai. Então, nessas questões, principalmente, por exemplo, poluição sonora, eu acho que é puramente pessoal. Tá? Isso é uma interpretação da pessoa, é uma crença que a pessoa tem de como o mundo deveria funcionar e tal, e aí vai da interpretação dela do que aquilo está acontecendo. Essa questão de falta de urbanização, também, mesma coisa. Né? Eu acho que tudo isso, paisagismo, por exemplo, vai tudo depender de quem a gente está falando. Pode influenciar na questão de problemas psíquicos? Pode sim. Pode causar uma depressão, pode causar uma ansiedade, pode causar né, qualquer outro transtorno que você imagina, porque a pessoa pode se incomodar demais com isso e libertar muita coisa que ela tem. Né? Então, assim, sim, pode causar vários problemas psíquicos, só que vai depender de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, eu na cidade, né, pode ser diferente de uma outra pessoa no campo. Então, alguém que está muito acostumado com a cidade, né, que está ali na cidade e tal, vive aquilo e gosta daquilo, da sua, sei lá, né, gosta de pessoas, gosta de estar junto, né, então gosta de um ambiente, sei lá, de um shopping, né, coisas assim, ela vai se sentir muito mal estando sozinha numa casa na fazenda. Né, sozinha numa casa na fazenda, por exemplo, que é um ambiente onde outras pessoas falam, então isso é muito de pessoa para pessoa, porque a gente está falando de pessoas que são introvertidas, pessoas que são extrovertidas, pessoas que são mais sociáveis, pessoas que não são mais sociáveis, pessoas, como eu disse, que têm crenças específicas de como o mundo deve funcionar. Se você acha que mundo terrível se tornou hoje em dia, ou se você acha, não, o mundo sempre foi assim, a gente só está vendo mais, né, do jeito que o mundo como é por causa das notícias e tal, ou pensar, não, o mundo é muito melhor hoje do que era, com as tecnologias, enfim. Então isso vai muito de pessoa para pessoa. Pode afetar a questão psíquica? Pode, com certeza. Como tudo pode afetar, mas vai de pessoa para pessoa. Então não tem uma, digamos, não seria muito mais o que falar, né, disso, sobre a questão de poluição sonora, falta de urbanização, paisagismo e tal. Tá? Eu acho que fica muito generalizante você falar, por exemplo, que não, todo mundo precisa ter um jardim para se sentir bem, né? Na questão do paisagismo, né? Todo mundo precisa, na verdade, não, tá na cidade e tal. Não, isso é generalizante, isso vai de cada um, tá? Vai do que a pessoa quer, do que a pessoa gosta, do que a pessoa aprendeu, das vivências dela, das experiências dela, certo? Próxima pergunta. O paciente consegue deixar vícios de bebidas e cigarros fazendo terapia? Com certeza, né? Na realidade, o que mais ajuda a pessoa a deixar vícios, seja de bebida, de cigarro, é o tratamento aí psicológico, né? Porque assim, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de parar com vícios, né? Tem pessoas assim que simplesmente falam assim, vou parar, e para, né? E tem outras pessoas que não, que é um processo, que é mais difícil e tal. Porque às vezes existem associações, né? Então, por exemplo, a bebida, né? Aliás, por exemplo, o cigarro, né? O cigarro, a pessoa pode, por exemplo, toda vez que toma café, fuma. Né? Então, toda vez que ela toma café, ela fuma. Então ela cria uma associação. Aí toda vez que ela vai tomar café, ela sente vontade de fumar. Então você precisa, ou por exemplo, toda vez que ela sai com os amigos, ela tá com o cigarro na mão. Porque ela transforma aquilo numa coisa, uma ferramenta de socialização, né? Para poder se isolar, ficar ali olhando a festa, sem parecer uma pessoa com nada na mão, assim, simplesmente parada olhando. Ela pelo menos tá com ali, entendeu? Toda... Sei lá, tem gente que acha charmoso, né? Enfim, tem gente que gosta dessas coisas. Enfim, então tem essas ferramentas que ele usa. Então a terapia pode ajudar, porque assim, às vezes tem essas coisas e a pessoa nem sabe, né? Nem sabe que o que faz ela fumar, o motivo que ela fuma, porque às vezes não é tanto necessariamente o vício, também pode ser, mas às vezes tem essas outras coisas no seu dia que mantém ela fumando, porque tem a sua utilidade, digamos assim, seja uma ferramenta, por exemplo, para se acalmar também, né? Tá muito ansioso, fuma para se acalmar. A gente às vezes fuma para perder a fome, né? Para emagrecer, tem muita coisa diferente aí, né? Tem gente que tem dificuldade de ir no banheiro e quando fuma vai no banheiro. Então assim, tem todas essas coisas, né? Então você sabendo disso, né? A terapia pode te ajudar a saber disso. Então todas as coisas aí que mantém a pessoa naquele vício, naquela adicção, né? Fazendo ela ter aquele comportamento e por que é tão difícil dela fazer aquilo. E aí você vai conseguindo uma por uma
tentar aí eliminar essas coisas, né? Fazer com que a pessoa, por exemplo, consiga se acalmar sem o cigarro, né? Fazendo uma respiração, que seja, né? Por exemplo, fazendo que ela tenha um comportamento diferente na parte social, né? Fazendo que ela tenha um comportamento diferente na parte social, que ela via que ela não precisa do cigarro, fazendo que ela tome o café sem o cigarro, suportando ali. Então você vai expondo as pessoas nessas situações e ela vai conseguindo de pouquinho em pouquinho. Então sim, né? Ele consegue deixar vício de bebida e cigarro fazendo terapia? Com certeza, e eu acho que a terapia, na verdade, é o melhor caminho para a pessoa conseguir superar sem tanto sofrimento. Há pessoas que conseguem superar sozinha? Com certeza também, tá? Muita gente supera sozinho. Outras não, né? Muita gente que tem dificuldade, a terapia pode ajudar bastante, tá certo? E a última pergunta de hoje é: os terapeutas que trabalham com a terapia cognitivo-comportamental usam muito questionário com seus pacientes? Isso vai de terapeuta para terapeuta, tá? Eu gosto de utilizar de vez em quando os inventários Beck, né? Eu gosto de usar os inventários Beck para saber ali como tá a questão das emoções, como tá a questão da depressão, da ansiedade, né? Da sua desesperança e tal. Então tem esses questionários. Apesar de, se eu não me engano, tá, não sei se não tá mais validado e tal, mas é uma ferramenta ali, né, que pelo menos algumas perguntas dá para você ter uma ideia bacana do seu paciente. Não tô usando para um dado científico, nada assim, né? Outra coisa é questionários, por exemplo, de livros, né? Livros de terapia cognitiva, por exemplo, A Mente Vencendo o Humor, tem alguns questionários ali também que você dá para utilizar para saber como o paciente está de semana para semana, por exemplo, na questão da ansiedade, na questão da depressão. Então você pode usar isso. Você pode usar questionários para diversas coisas, né? Tudo que você pode usar, sim. Né? Mas essa aqui usa muito questionário, porque assim tem que tomar cuidado de achar que existe uma regra. Né? Não tem uma regra assim, tem que usar muito questionário ou não pode usar questionário. Então, isso vai variar, vai de você, né? De você como terapeuta, de você como psicólogo aí, querer usar, de querer ter alguma informação a mais ali do paciente, você querer saber alguma coisa a mais, e aí você vai buscar algum questionário que pode te ajudar nessa informação, que pode te ajudar aí naquela técnica, naquele exercício, tá? Então não é uma coisa que assim, usa muito questionário. Depende do caso, depende de se você quer usar ou não, se você às vezes consegue aquela informação de outra maneira, então tá? Então não é uma coisa geral, tá? Então vai depender. Mas que existe a possibilidade de usar diversos questionários, sim, isso sim. Aí a gente poderia dizer isso, que existe a possibilidade, tem diversos questionários que você pode usar, tem diversos exercícios que você pode usar, diversas técnicas que você pode usar. Então tem uma diversidade de coisas aí que você pode fazer aí com o seu paciente, com o seu cliente. Então é isso que eu responderia para você. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um gostei e se inscreve no canal se você não for inscrito. E também clique no link no sininho ali para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E se você também não conhece lá no nosso Instagram, se inscreve lá no nosso Instagram, segue, né, o nosso Instagram, que é Terapia Cognitiva Online, onde eu estou sempre conversando com o pessoal ali, seja por direct, seja comentando, seja nas postagens mesmo, ou fazendo perguntas e respostas também em outros dias, respondendo as dúvidas de uma maneira mais rápida, onde eu faço isso por lá também. Então segue a gente lá no Instagram, que pode ser muito bacana você ter contato aí com outras pessoas também que compartilham às vezes dos seus pensamentos, das suas coisas assim. Qualquer coisa, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários e espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até mais.